João 14. E hoje o meu desafio é pregar sem óculos. Alguém ora por mim. O óculos ficou em casa. João 14, verso 1. Diz a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. São palavras de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Portanto, eu vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Antes de sentar, eu queria que você orasse e pedisse ao Senhor que falasse ao seu Espírito. Pai, obrigado, a Tua palavra mais uma vez será ministrada. Tem misericórdia do pregador e de todos nós que vamos ouvi-la. Estamos debaixo dela essa noite. Eu declaro o sangue de Jesus sobre nós. Eu declaro os anjos liberados para trabalhar agora. Eu cancelo toda obra do inimigo para roubar a palavra. Eu proclamo o domínio de Jesus no território. E eu declaro que a palavra não voltará vazia. Ela fará o que Ele apraz. Alguém diga comigo: eu recebo essa palavra no meu espírito. Pode sentar diante do Senhor. Se você quiser manter a Bíblia aberta, eu gostaria de compartilhar esses 3 primeiros versículos desse texto com os irmãos hoje à noite. E o tema que eu dei a essa mensagem foi: onde eu estiver, estejais vós também. Só isso. O desejo do Senhor Jesus, de nós estarmos perto dEle. E o Senhor começou a falar comigo algumas razões por que Jesus proferiu essa palavra. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a primeira palavra que Jesus falou, a primeira frase, ela realmente é a primeira que o nosso coração precisa ouvir. Quando Ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E essa palavra de Jesus, ela tem a ver com a atmosfera do nosso coração. Presta atenção: não se turbe o seu coração, nem se atemorize. Jesus não pregou nada ainda, Jesus não ensinou nada ainda, Jesus não falou nada ainda, e Ele já foi direto nessa questão da atmosfera do nosso coração. Eu penso que a primeira coisa que acontece conosco nos desafios da vida é justamente a negatividade que entra na atmosfera do nosso coração. Todos nós somos heróis porque vivemos essa vida e batalhamos essa vida, e ela nos assusta, ela nos dá medos, ela nos desafia. Todos sabem do que eu estou falando, desde a criança que está aqui até o mais velho. E Jesus, conhecendo muito bem essa vida que nós estamos vivendo, a primeira palavra que sai dos seus lábios em João 14, quão refrescantes são as palavras de João 14, quando Jesus já começa dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, Ele quer primeiro estabelecer uma atmosfera de paz em nosso coração, antes de continuar falando qualquer coisa, porque naturalmente Ele vai falar o capítulo inteiro, Ele vai falar muitas coisas aqui, mas Jesus quer prevenir o medo. Jesus quer make sure que a gente não vai estar perturbado, porque se a gente estiver, não vamos conseguir ouvir o que Ele vai falar. Então, a primeira provisão de Jesus é acalmar o coração, é prevenir que essa atmosfera do temor esteja lá. Deixa eu dizer para você que as palavras de Jesus, elas só chegam realmente no nosso espírito na atmosfera do céu, quando a gente está na atmosfera do céu. Geralmente Deus tem que acalmar as pessoas primeiro. Se você olhar na Bíblia, toda vez que um anjo aparecia, a primeira coisa que ele falava é: não temas. É assim, se você for falar com um ser humano, a primeira coisa que você tem que falar com ele já é logo: não fique com medo. Eu sei que você já está com medo, eu nem comecei a falar, você já está com medo. Lembra-se do anjo Gabriel, quando ele chegou para Maria,
As primeiras palavras dele foram: não temas. Quando Daniel, que teve encontro com outros anjos também, ouviu a mesma coisa: não temas, homem muito amado. So, Deus, ele gostaria que nós prestássemos atenção nessa primeira frase desse texto, porque Jesus, ele é uma pessoa que valoriza a atmosfera do nosso coração. E a atmosfera do céu é necessária estar em nós, para nós podermos ouvir a voz de Deus, no tom da voz, no som da voz, na altura que ela deve soar, nas nuances que ela deve ter em nosso coração. Alguém disse comigo assim: nós ouvimos com o coração. Então você já falou tudo, porque você, como ser humano, não ouve muito as palavras. Você ouve a atmosfera, você ouve o sentimento da pessoa, você ouve mais o tom que ela fala do que o que ela realmente falou. Eu te amo. Misericórdia, como que você me ama? Que amor é esse que você... Eu te amo, já te falei que eu te amo. Quer dizer, você está falando a coisa certa, na atmosfera completamente errada, e a pessoa não entendeu nada, ela não recebeu a mensagem, porque a atmosfera é mais importante do que o conteúdo. Por isso Jesus, ele começa, eu acho lindo, eu fui cativado por ele nesse dia, quando a irmã pregou a mensagem nesse texto, hoje de manhã. Ela não pregou essa mensagem, mas quando ela leu esse texto, o Senhor falou comigo: não se turbe o vosso coração. As coisas do céu, elas acontecem na atmosfera do céu. Antes de Deus trazer um milagre, antes de Deus trazer a cura, antes de Deus trazer a mudança, Ele precisa erradicar o medo, Ele precisa erradicar o temor, Ele precisa erradicar a perturbação, Ele precisa estabelecer no nosso coração a atmosfera de fé. Essa é a atmosfera por onde o som da voz de Deus caminha até nós. Deixa eu dizer também que as coisas do céu, que é o que nós tentamos fazer aqui. Irmão, quem concorda que igreja não é uma coisa que se consegue fazer do jeito dos homens? Alguém concorda com isso? Irmão, olha, tudo mais na vida, aqui embaixo, podemos fazer do nosso jeito. Tudo mais. Um banco, você quer abrir um banco? Abre. Faz lá as suas regras financeiras e abre o seu banco. Quer abrir um mercado? Abre o mercado, vai ser bom. Você decide se quer vender fruta, ou se quer vender o que você quiser vender. Você decide. Você decide. Agora, se você abrir uma igreja, dá um passo para trás, porque você não pode fazer do seu jeito. Você não pode fazer com a sua atmosfera, você não pode fazer com o seu coração, você não pode fazer com os seus sentimentos. Alguém diz comigo: as coisas do céu funcionam na atmosfera do céu. Mais uma vez, o Espírito Santo nessa noite vem sobre mim e sobre você, para que a gente possa prestar atenção numa coisa que a gente gosta de ignorar no meio da igreja: a atmosfera de Deus. Não só a palavra de Deus chega em nós na atmosfera do céu, mas as coisas que a gente faz para Deus tem que ser feitas na atmosfera de Deus. Bom, eu regi coral quando eu era jovem no Brasil, e às vezes eu já falei isso aqui, eu ficava estupefato, não tem nem a palavra aqui agora, eu ficava assustado, como que às vezes as pessoas cantavam no coral com a atmosfera errada. Porque as coisas que se fazem para Deus têm que ser feitas na atmosfera do céu. E Jesus fala: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. E deixa eu dizer que nós gostamos das coisas de Deus, gostamos das coisas do céu. O que nós não sabemos é alinhar o nosso coração, é alinhar os nossos sentimentos com a atmosfera do céu, para que possa haver uma harmonia, para que realmente haja uma transação espiritual entre o céu e nós, porque a atmosfera do céu tem que ser estabelecida na terra: seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. E essa vontade inclui a atmosfera do trono de Deus, a atmosfera da presença de Deus no céu, para que as coisas de Deus, a voz de Deus, o ensinamento de Deus, as instruções de Deus, elas só chegam a nós na atmosfera de Deus. Você só recebe uma palavra no seu coração se ela estiver sendo falada na atmosfera de Deus.
Porque você não precisa ser teólogo sentado no banco da igreja. Se alguém falar na atmosfera da carne, você rejeita na hora. Você não precisa ser pregador, você rejeita. Porque nós não queremos o homem, nós queremos a Deus. Nós queremos a presença de Deus. Então vocês não estão aqui por causa de mim, nem de ninguém. Vocês estão aqui buscando o Espírito Santo. E se eu não ministrar na atmosfera dele, vocês já estão rejeitando e tem todo o direito, e vocês estão certos. Tem que rejeitar aquilo que não vem de Deus, aquilo que vem do homem. Alguém disse comigo mais uma vez: igreja não funciona do jeito do homem. Porque, irmão, a nossa atmosfera, eu não queria falar sobre ela, mas eu vou ter que falar. Porque a nossa atmosfera que a gente vive é problemática, irmão. Problemática. Eu sei falar a palavra, porque às vezes eu gosto de... Sua atmosfera é problemática. Sabe a atmosfera da tristeza? Sabe aquela atmosfera pesada? Sabe aquela atmosfera dos problemas que entristecem você? Sabe a atmosfera da carga que você está carregando? Sabe aquela atmosfera que nessa noite o Espírito de Deus, os anjos do Senhor estão aqui para soprar para longe da nossa vida? Deus, Ele primeiro quer trabalhar nisso. Deus primeiro, Ele precisa soprar a nuvem que está sobre a nossa cabeça, para que aquela nuvem do céu, aquela nuvem leve, aquela presença maravilhosa possa começar a descer. Quando a presença de Deus desce e ela traz a atmosfera de Deus, os ouvidos da igreja se abrem, porque nós desejamos Deus, o nosso espírito deseja Deus, o nosso espírito deseja o que vem dele, e o nosso espírito sabe receber o que vem dele na atmosfera dele. Então nós precisamos nos livrar da nossa atmosfera, nós precisamos sair dela. Eu falo para vocês, eu tenho uma grande batalha às vezes para sair da atmosfera da carne, e carne aqui é o natural, é essa coisa da vida, cansado. Como que é a atmosfera do cansado? Misericórdia. Do estresse, não é? Do peso, da rotina, do cansaço das coisas. O crente, ele precisa aprender a sair da atmosfera natural, irmãos. Ele precisa aprender a se desligar do que está ao redor dele. Ele precisa fazer esse esforço. Ele precisa aprender a entrar na presença de Deus, que é se desligar do natural, se ligar no espiritual e entrar nessa atmosfera de Deus. E ele vai ouvir a voz do Senhor lá. Quantos de vocês, as minhas perguntas são retóricas, vocês sabem. Quantos de vocês gostariam de chegar numa igreja com aquele louvor mais morto, assim, aquele louvor que está todo mundo com a mão na cadeira e olhando para o chão, porque nem olhar para frente você não quer, porque tipo assim, está ruim. Sabe aquele culto pesado? Esquece, vamos acabar com ele já, porque sem atmosfera ninguém abre o coração para adorar a Deus, right? Só que a igreja inteira, quando a gente está cantando, a gente está adorando, o que a gente está fazendo? Saindo do natural. Nós estacionamos o carro, viajamos e chegamos, mas quando a gente entra aqui, a gente quer sair da atmosfera. Então a gente tem que convidar a nossa alma, vamos lá, você vai sair do normal agora, esquece os problemas, esquece até que você está com marido e mulher aqui, agora é Jesus, agora é a presença dele. E aí você entra na atmosfera e você prepara o seu ouvido para receber uma palavra de vida de Deus. Porque as palavras de vida de Deus não chegam no nosso coração, presta atenção que eu vou falar, as palavras de vida de Deus não chegam em nosso coração na atmosfera de morte, que a gente acabou de chegar na igreja, porque a atmosfera está ao nosso redor. Jesus fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E Jesus continua falando, ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu queria que você pensasse comigo hoje, nessa noite, sobre as moradas celestiais que estão preparadas para nós. Alguém diz comigo, eu estou indo morar em um outro lugar. Quem está indo? Eu estou indo morar, passando por aqui. Passei uns dias no Brasil, agora estou um bocado de dias aqui, mas só estou passando. Estou indo morar em um outro lugar. Quem quer repetir essas palavras comigo? Eu estou indo morar em um outro lugar. Jesus falou, eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar-vos lugar. Só que eu gostaria que você pensasse essa noite, qual a atmosfera desse lugar que Jesus foi preparar para nós? Como são as coisas lá?
Olha, as pessoas que visitaram o céu, eu gosto de ouvir as experiências, porque elas falam chorando do que elas sentiram naquele lugar. Eu queria levar você para Apocalipse 21, porque o Senhor nos deu um vislumbre rapidinho do que é que nos espera em nossas moradas eternas. Apocalipse 21, verso 4, diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, right? E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem haverá lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. É para esse lugar que Jesus está nos levando. Vou preparar-vos lugar. Que lugar é esse? É esse lugar aqui, irmão. Pensa na atmosfera desse lugar. Se você está na mesma página, só olha para outra página do lado, no capítulo 22, o versículo 3. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão pelos séculos dois. Alguém levantou uma mão comigo, um minutinho, e adora a Deus por esse lugar, adora a Deus por esse lugar. Deus, obrigado que eu não estou indo morar na França. Deus, obrigado que eu não estou indo morar em Jerusalém na terra. Eu estou indo morar nas mansões celestiais. Há um lugar para onde o Senhor vai me levar. Não importa como eu passei aqui, se eu fui feliz, se eu fui infeliz, o importante é o lugar que eu estou indo. Jesus vai me levar para aquele lugar. Eu vou preparar-vos um lugar. É possível sentir a atmosfera desse lugar. É preciso sentir a atmosfera desse lugar hoje, para você se desligar daqui, irmão. Seu corpo pode estar sentado nesse banco aí, mas eu queria te pedir, deixa a tua alma sair. Deixa a tua alma sair desse lugar aí, vai. Deixa a tua alma subir, ela precisa de libertação, ela precisa de cura. Sabe onde Deus cura a igreja? Sabe onde Deus cura a alma da igreja? Na atmosfera dEle. Deus cura a alma da igreja na atmosfera da presença, da glória de Deus, nesse lugar onde Ele vai levar a gente. Eu não sei você, mas de vez em quando e sempre eu gosto de pensar no céu. Eu gosto de pensar no céu, eu gosto de pensar no céu. Glória a Deus. Uma das coisas que eu gosto de pensar no céu é o corpo que eu vou ter. Sabe por quê? Eu sempre fui magrinho assim, e as pessoas me chamavam de Danielzinho, e eu tinha raiva disso, porque eu sempre fui pequenininho, e Danielzinho, magrelinho, e não sei o quê. Eu falei, deixa eu chegar no céu para você ver. Deixa eu chegar no céu para você ver o corpo que eu vou ter. Porque eu desejo chegar no céu para ter aquele corpo onde, eu não sei, mas eu gosto de usar a minha imaginação. Eu gostaria de passear pelos lugares do universo, que nenhuma nave do Elon Musk pode me levar, mas que quando eu estiver em espírito, eu vou poder passear. Mas eu quero falar sobre a atmosfera do lugar que Ele foi preparar para nós. Ele falou assim: quando eu for e vos preparar lugar. Jesus está falando de um lugar que precisa ser preparado. Eu fiquei pensando, mas sabe o que é? O lugar, se ele foi preparado, é porque ele não existia, ele não estava lá. E sabe o que eu ouvi assim no meu espírito? Que o lugar foi preparado no momento da nossa conversão, no momento da nossa decisão. Sabe aquele momento que o seu nome não estava no céu? Não tinha lugar nem... Alguém diz comigo, houve um tempo que o meu nome não estava no livro da vida. Come on, church, come on, come on. Houve um tempo que o meu nome não estava lá. Se o meu nome não estava lá, não tinha um lugar preparado para mim. Mas a partir do momento que o meu nome foi escrito naquele livro, Jesus preparou o meu lugar naquele lugar. Jesus preparou o meu lugar. Jesus preparou o meu lugar. Um dia desse, outra pessoa falou da visão que ela teve da mesa no céu, aquela mesa sem fim e as cadeiras. E Jesus e os anjos preparando e mostrou o lugar que ela ia sentar. Você pode imaginar isso agora comigo? Há um lugar lá naquela mesa para você sentar. Quem vai servir a gente são os anjos.
E o próprio Senhor Jesus que vai nos servir. Irmão, eu vou te falar, vamos esquecer a vidinha que a gente está vivendo, um minutinho nessa noite, só, para a gente pensar naquela entrada, quando a gente estiver entrando no céu. Você sabe que quando a igreja entrar, aplaudida pelos anjos, vocês venceram, vocês conseguiram, vocês chegaram aqui, vocês entraram aqui. Quanta gente ficou pelo caminho, quanta gente desistiu, mas vocês perseveraram, foram lavados as vestes do sangue do Cordeiro, lavou, sujou, lavou de novo, sujou, lavou de novo. E o crente, a luta do crente é isso: lava minha roupa, lava de novo, lava, sujou, lava de novo, lava de novo. Eu preciso estar com a roupa limpa o tempo todo, porque eu preciso entrar nesse lugar pelas portas. Apocalipse 22, 14 diz: bem-aventurado aquele que lava as vestes do sangue. Se eu fosse você, eu estava orando por você o tempo: lava minhas vestes, Senhor, lava minhas vestes espirituais, porque eu preciso entrar. Irmão, eu quero que você, alguém diga comigo assim: entrar no céu, aplaudido pelos anjos. Olha, você acha que é à toa que o apóstolo Paulo fala que nós somos feitos espetáculo aos anjos e aos demônios? E o espetáculo aqui embaixo não é bom, não. É a luta, é a provação, é aquele momento que você pensa que vai morrer, e já vai morrer mesmo, vou te matar dessa vez, e os demônios ficam aplaudindo, e os anjos do lado nos ajudando. Quer dizer, nós fomos espetáculo do sofrimento na terra, mas nós vamos ser o espetáculo da entrada no céu, quando os anjos enfileirados, eu quero que você imagine os anjos enfileirados, e a igreja, a noiva do Cordeiro, entrando pelas portas. Ah, irmão, come on, nada nessa vida se compara a você entrar no céu aplaudido pelos anjos. Oh, imagina os anjos que acompanharam você, desde a infância, te guardaram, te ajudaram. E aí você vai poder finalmente ver o rosto desse anjo. Ah, come on. Você vai poder ver o rosto dos anjos, conversar com o anjo, e ele poder te contar as histórias. Sabe aquele momento, eu estava lá, eu te ajudei. Sabe, eu recebi ordem do Pai para te guardar naquele momento. Sabe aquele casamento ruim, eu estava lá com você. Sabe aquele divórcio, sabe aquela morte que aconteceu, sabe aquele acidente, sabe aquilo, eu estava lá porque eu fui enviado pelo Pai para te guardar, para que você pudesse chegar aqui nesse lugar. Olha, eu sinto a presença e a atmosfera do céu nesse lugar. Sabe? Por isso o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Roxaca. Ei, a igreja tem que viver na atmosfera do céu. Quem justifica? Fala comigo, igreja. Irmão, a igreja é corpo espiritual, é corpo de Cristo. Cabrunhado, entristecido na atmosfera. Quem está fazendo? Ai, irmão, estou mal, estou no vale. Pois sai do vale, irmão, você é a igreja. Sai da cova, irmão, sai do buraco, sai da penumbra, sai. Sabe o que, irmãos? Às vezes nós amamos demais a atmosfera da terra, essa atmosfera de peso, essa atmosfera ruim. Eu odeio essa atmosfera. O Espírito Santo cada dia tem me ensinado a odiar a atmosfera que o inimigo tenta pressionar sobre mim. Quem sabe do que eu estou falando? Sabe aquela atmosfera que o inimigo empurra sobre você, não pede licença, entra na sua casa, entra no seu carro, entra no seu trabalho com aquele peso, chega, peso, aquele peso, e você, meu Deus, misericórdia, e você abre a boca e repreende, porque essa não é a sua atmosfera. Você não ouvirá a voz de Deus nessa dor, você não ouvirá os sons do Espírito Santo nessa penumbra, nessa tristeza. Você ouvirá se a atmosfera de Deus invadir o seu território, ou se na verdade você se ausentar da atmosfera da terra e entrar nisso que Jesus está falando. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Pensa no lugar que eu fui te preparar. Eu fui te preparar um lugar. E olha, o lugar está preparado. Só que eu queria adicionar uma coisa aqui, que o lugar, ele foi preparado por Jesus, mas porque é o seguinte, quando o Espírito Santo está falando comigo, eu começo a imaginar, e a gente conversa nós dois, e a gente vai fazendo a mensagem juntos, sabe? Entendeu? E eu falei: Senhor, o Senhor Jesus foi preparar o lugar, e é como se Ele fosse preparar o terreno da casa que a gente vai morar. Eu moro na 96 da Addison Street, em Chelsea, mas esse não vai ser o meu endereço no céu. Mas eu sei que eu tenho uma casa lá.
Alguém sabe que tem uma casa no céu? Cuidado com a sua resposta, porque a próxima pergunta que eu vou te fazer é: como vai a construção? Porque tipo assim, Jesus falou que foi preparar, mas não fica pensando que ele foi fazer tudo sozinho, que você não vai fazer nada, fica sentadinho aqui, sem ler Bíblia, sem orar, só no Netflix e no Amazon Video. E a casa está sendo construída, vindo na igreja uma vez por mês, falta o culto de ceia, não lê a Bíblia, não ora, dá dízimo uma vez só, 3 domingos sem... Tipo assim, você não constrói a casa, você está deixando Jesus se virar. Ei, eu não sei como é que está a sua casa lá em cima, não. Eu acredito em revelação. Deixa eu arranhar um pouquinho a sua incredulidade, só arranhar assim um pouquinho. Gente que vai no céu e vê, eu acredito nisso, tá? Pessoas que já foram lá e já viram umas casas inacabadas. Não é, pastor? Porque o irmãozinho não faz nada, irmão. Mal senta no banco da igreja. Eu entendo que Jesus foi preparar o terreno para nós, mas a construção depende de algo que a gente faça. Então, eu encontro isso em 1 Coríntios 3. Eu queria só ler o texto, não vou pregar o texto, porque cada texto é tão poderoso que a gente poderia pregar, mas eu só quero mencionar aqui. 1 Coríntios 3, verso 12, presta atenção. 1 Coríntios 3, 12, se alguém sobre esse fundamento, que é Cristo, tá? Levantar um edifício. Então quer dizer que nós temos que levantar o edifício. Presta atenção nisso. Quando Jesus foi preparar o lugar, ele preparou o fundamento da casa, ele preparou o lugar, o terreno lá, o fundamento. Lógico que nós estamos falando aqui em figura espiritual. Mas aqui está dizendo que se alguém sobre este fundamento levantar um edifício, e aí ainda tem 4 ou 5 tipos de ingredientes, de materiais, de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeiro, de feno ou de palha. Gente, você pode, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Você pode imaginar um crente, irmão, construindo uma casa no céu com palha. Mas, irmão, que se não tivesse na Bíblia, eu não podia falar isso. Mas do mesmo jeito que tem um irmão que constrói com ouro, tem um irmão que constrói com prata. Você está ouvindo aí? Está vendo aí? Eu não inventei isso, não estou lendo na internet, estou lendo a Bíblia. Versículo 12. Ouro, prata, pedras preciosas. Aí a madeira vai caindo, aí o material vai caindo de qualidade. Agora vem madeira, palha e feno. Misericórdia, irmão. Como é que um crente ganha um terreno no céu, pastor, e o cara levanta uma casa de palha? Irmão, é perder uma oportunidade muito grande. E deixa eu dizer que eu penso, no meu entendimento, que a maioria das casas feitas no céu por muita gente não são nem de feno, nem de palha, são de madeira. E vou explicar por quê. O meu pensamento, isso aqui é eu, tá, irmão? Igual Paulo fala, é eu falando, é Jesus. Porque tem ouro, prata e pedras preciosas. Para construir com esses 3 materiais, só quem tem. E isso aqui no mundo espiritual é o quê? Intimidade, oração, Bíblia, comunhão com Ele. Como é que você recebe o material de ouro, prata, para fazer sem joelhos, sem presença, sem a palavra? Então, os crentes que constroem com madeira, feno e palha, é os que sentam no banco da igreja todo domingo e não faz nada. Durante a semana, é só trabalho, part-time, three-time e tudo mais. Entendeu? Só que eu penso que a maioria das casas, pastor, não é nem de feno e palha, é de madeira. Eu vou te falar por quê. Porque existe uma ilusão na casa de madeira. Eu fui numa log house em New Hampshire, que casa linda, sabe aquelas casas feitas daquelas toras de madeira, toda a casa inteira, madeira e vidro, tá bom, faz só uma coisa, acende um foguinho nela. Sabe por quê? Olha aqui o que diz o versículo, olha aqui o que diz, se alguém, verso 13, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, como? Porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E diz assim, se permanecer a obra de alguém que ele edificou, esse receberá galardão, mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo. Ei, vai ter prejuízo no céu.
Está escrito na Bíblia, não foi eu que escrevi, foi Paulo, resolve isso com ele. O camarada chegou lá, pensou que tinha um casarão. O que ele não sabe é que Deus passou tudo no fogo e não sobrou nada. Você sabe essa pregação que eu estou fazendo hoje? Vai ser passado no fogo. Só vai ficar no céu o que sobrar dela. Porque se foi carne, se foi homem, se foi madeira, se foi feno, se foi palha, não vai sobrar nada. Se fez as pessoas chorar na carne, se influenciou na carne, o que eu fiz, sabe esse louvor que eu fiz hoje, no teclado, essa direção do louvor? Se eu fiz na carne, vai passar no fogo e não vai sobrar nada. E se eu tivesse trazido um monte de CD gravado aqui, falar, ó irmão, a mesinha está ali, os irmãos levam, tem tal, tal, tal. E Jesus vai pegar aquele CD tudinho, botar tudo no fogo, assim, passa o fogão. E ver o que vai sobrar, o que foi feito para Deus mesmo, ou o que foi feito para se engrandecer você mesmo. Eu penso que a maioria das casas do céu vão se queimar porque são feitas de madeira, porque tem a ilusão que você pode construir um castelo de madeira, brother. E pensa que está firme, só não resiste o fogo. Mas vamos seguir, porque a mensagem não é essa. Ele foi preparar um lugar, mas você tem que ajudar a construir. Foi dado um fundamento para eu e você edificar. Agora, ele falou essa palavra aqui no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, sabe o que eu vou fazer? Virei outra vez. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Eu gostaria de, pelo Espírito, tentar mostrar o coração de Jesus aqui. Jesus, ele não deixa de nos avisar que a sua mensagem que ele pregou para nós, o Evangelho, não se realiza aqui. Jesus está dizendo assim: eu coloquei vocês aí, mas eu preciso voltar. Eu vou ter que voltar. Por mais que Jesus tenha feito tudo por nós aqui, ele falou, eu ainda vou ter que voltar para tirar vocês daqui. Alguém diz comigo, eu preciso ser tirado daqui. Sabe quando alguém vem do Brasil para cá, de mudança, e deixa um filho no Brasil? Deixa alguém que você não pôde trazer? E você fica preocupado com a pessoa lá. Porque aqui você está em paz, lá tem a violência e tal, não sei o quê, você fica com o coração com a pessoa lá. É a mesma coisa Jesus no céu hoje. Jesus voltou, mas ele deixou a igreja no lugar da tribulação. Você pode imaginar o coração de Jesus preocupado com a igreja? Jesus, ele não está com o coração assim totalmente em paz. Ei, nem o que eu estou falando, ninguém nunca pregou isso, eu estou pregando hoje. Jesus não está com o coração totalmente tranquilo, ele sabe que, porque ele deixou algo precioso na terra, mas ele deixou para trás algo que ele vai ter que voltar para buscar. E Jesus está dizendo, não, pode ter certeza que eu vou voltar para te buscar. Eu não posso te deixar onde eu te deixei. Eu não vou te deixar onde eu te deixei. Jesus está dizendo para a igreja, eu não vou te deixar nesse lugar onde essa atmosfera ruim te pega todo dia, todo dia, todo dia. Eu tenho que tirar você daí. Eu preciso voltar para tirar você daí. Enquanto você estiver aí, o inimigo ainda pode te enganar. Enquanto você estiver aí, você ainda pode correr o risco de ser ferido, de ser magoado, de ser entristecido. Eu não quero você nesse lugar. Alguém está entendendo o coração de Jesus? Essa ideia de quando ele fala que ele vai ter que voltar para nos tirar daqui. E ele falou isso. Eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Isso implica duas coisas: que nós precisamos ser tirados desse lugar onde a gente vive nessa atmosfera. E a segunda coisa que isso implica é que Jesus precisa tirar a gente da terra para poder derramar sobre o mundo a ira de Deus que está reservada para o mundo. Ele não vai derramar sua ira sobre o mundo conosco aqui. Eu não sei se você é pró-tribulacionista, pré-tribulacionista, ex-tribulacionista, o que tribulacionista, eu não sei o que você é. Eu só sei de uma coisa: Jesus não vai deixar a gente aqui quando ele derramar a ira de Deus sobre o mundo. Ele vai nos tirar daqui. Ele não vai deixar sua noiva num lugar onde ele está derramando tudo de ruim para realmente cobrar os pecados. Ele vai Você deixaria sua noiva preciosa num lugar? Assim, na guerra lá, na confusão, você deixaria ela lá?
Não, Jesus vai nos tirar daqui. E deixa eu te falar, Ele está apressado, Ele está com pressa. Ele está com pressa de tirar a gente daqui. Jesus está com pressa de tirar a gente daqui. Só queria abrir um parênteses para acalmar o coração dos jovens aqui, dizer que eu creio que Jesus vai deixar vocês casar, tá? Só não se preocupe com isso não. Eu creio que Ele vai deixar vocês fazer isso, tá? E vai realizar o sonho de vocês, mas Ele tem que nos arrancar daqui. Eu não sei se você vive como uma pessoa que vai ser arrancada daqui. Irmão, presta atenção. Jesus não vai passar pelas ruas avisando: ó, semana que vem eu estou vindo, vocês vão preparando aí, desliga as coisas do mundo, desliga a TV aí, desliga. Eu vou passar segunda-feira que vem. Ele não vai fazer assim não, vai ser arrancado de uma vez, sem ninguém estar esperando. Ele vai passar num dia, não sei se vai ser numa terça, numa quinta, num sábado, no meio do culto do domingo, eu não sei, mas Jesus vai passar assim, zap, e levar a sua igreja de uma vez. Alguém fala comigo: eu vou ser arrancado desse lugar. Agora você deve se alegrar nisso, porque isso significa que você não vai estar mais exposto a essa atmosfera negativa, essa atmosfera de dor, essa atmosfera de problema, essa atmosfera de pecado. Nós vamos ser arrancados daqui, nós vamos ser arrancados daqui. Eu quero ser arrancado daqui, eu quero ser arrancado daqui, eu quero ser arrancado daqui. Foi para isso que Ele nos comprou com seu sangue. Naquele dia, quando ele passar, quando Ele vier com seus anjos em poder e glória, Ele nos arrancar daqui. Agora eu quero terminar com a frase de Jesus que me impactou, a última, que é onde eu vou terminar minha mensagem. Que Ele falou tudo isso: olha, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não fique nessa atmosfera, crede em Deus, crede também em mim. Isso é, vocês têm que estar nessa atmosfera da fé, que é onde a minha voz flui. E vou te falar mais, eu vou preparar para vocês um lugar, tá? E quando eu for e vos preparar o lugar, sabe de uma coisa, eu vou voltar, eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo. Agora presta atenção nessa frase: para que onde eu estiver, estejais vós também. Você sabe onde Jesus quer a noiva dele? Do ladinho dele aqui, ó. Jesus não quer a noiva dele onde ela está hoje. Jesus está tolerando esses anos, esses séculos de sofrimento da noiva, de purificação da noiva, de ajuntamento. Jesus está tolerando, mas eu imagino os pés de Jesus na porta do céu pedindo: Pai, deixa eu buscar, Pai, já está na hora, Pai, eu quero ir, eu quero trazer a minha noiva para... Se você tem uma noiva que está lá num lugar de sofrimento, você quer casar com ela, você está apressado em tirar ela de lá, em trazê-la para perto de você. As palavras de Jesus são as seguintes: para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe o que Jesus está falando também nessa mensagem? Eu quero que você esteja na mesma atmosfera que eu estou. Eu quero que você esteja no mesmo ambiente que eu estou. Eu quero que você esteja nesse mesmo lugar de alegria que eu estou, de vitória que eu estou, onde eu me assentei no trono do meu Pai, onde eu estou governando no trono do meu Pai. Eu não quero você nesse lugar de aflição, eu não quero você nesse lugar de dor. Eu estou tolerando você aí, eu estou ajudando você aí, mas eu quero te arrancar daí. Eu quero te trazer para colocar aqui onde eu estou. Quem sente o coração de Jesus hoje à noite? Agora deixa eu te falar, nós podemos aliviar o coração de Jesus da preocupação dele, nós podemos alegrar o coração de Jesus um pouquinho, se a gente aprender, a gente mesmo se desligar dessa atmosfera pesada. Que tal a gente aprender isso? Para que oração? Eu te pergunto, para que oração? Para você ajoelhar triste e levantar deprimido? Para que oração? Para você ajoelhar com uma pergunta e levantar com 3? Para que oração? Para você ajoelhar cansado e dormir 2 horas e levantar depois? A oração é para você cancelar essa atmosfera ruim. A oração é para você ligar o seu coração na atmosfera dele. É para você dar uma passeadinha onde ele está, antes de você realmente ficar lá definitivamente. Toda vez que a gente ora, a gente está visitando a atmosfera do céu, a gente está visitando o lugar. Você vai em espírito, se você está orando direito, porque tem gente que misericórdia, não vou nem falar, Santo Deus Pai nosso poderoso, parece Deus Pai nosso, está entendendo?
Sabe aquela reza evangélica, que a católica, eu não quero falar dela, eu quero falar da reza evangélica. Aquela que você ora há 10 anos. Não, deixa ela para lá. Cancela ela. Porque o Senhor precisa renovar nossas orações. Quando você ora certo, você entra na atmosfera do céu. Você vive a atmosfera dele na oração. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu queria que você sentisse hoje como Jesus quer que a gente esteja onde Ele está. O desejo de Jesus é que a gente esteja seguro, livre de perigo. Deixa eu ler para você Isaías 40, verso 11, que fala desse lugar, dessa atmosfera onde Jesus gostaria que a gente estivesse, perto dele. Como seria? Isaías 40, 11 diz assim: como pastor, ele apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços ele recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, e as que amamentam, ele as guiará mansamente. Irmãos, deixe-me compartilhar algo rápido aqui com vocês. Ontem a gente teve o encontro de casais, mas só eu e a pastora sabemos a pressão espiritual que a gente passou, e como eu cheguei em casa ontem, depois daquele encontro. E eu estava numa atmosfera negativa, eu pessoalmente. Estava na atmosfera da terra, debaixo daquele peso. E eu fui dormir pedindo graça de Deus, misericórdia. Porque você não sabe o preço que é, às vezes, você fazer a obra do Senhor, enfrentar os espíritos. Mas eu fui dormir. Quando foi 5 e pouco da manhã, o Senhor me visitou. Irmãos, eu fui num lugar em espírito que eu nunca tinha ido. O Senhor me levou no céu hoje, pelas 5 e pouco da manhã. Eu cheguei num lugar lindo demais. Havia um rio, havia um lago, havia pessoas brincando naquele lago. E uma figura, Deus estava ali. E Ele falava comigo, Ele falava com as pessoas. E Ele chamava o nome de alguém que eu não conhecia. E Ele falou: vocês viram fulano? Ele estava procurando fulano, ele estava se alegrando com as pessoas. Eu via a alegria de Jesus ali com as pessoas que estavam ali. Right? E eu estava preocupado com uma pessoa no sonho. Eu estava preocupado com uma pessoa que eu estava tentando libertar essa pessoa. E quando eu perguntei: Senhor, e aquela pessoa, onde ela está? Jesus falou para mim: ela está bem, ela realmente está bem. E quando eu estava querendo me preocupar com ela, você sabe o que ele fez no sonho? Ele chegou bem pertinho de mim assim. Quando ele chegou bem pertinho de mim, eu senti a presença dele, irmãos. Eu senti a glória de Jesus, eu senti a alegria do céu, eu senti uma coisa que eu não queria voltar. Eu não queria voltar daquele lugar. Eu acordei, olhei no relógio, era 5 e pouco da manhã, eu falei: o Senhor me visitou essa noite. O Senhor me tirou daquela atmosfera, Ele me deu um gostinho da atmosfera do céu. Existe esse lugar para você experimentar. É isso que renova o seu espírito. Você precisa aprender a sair, porque os problemas continuam nos cercando. Quantos problemas nós vamos enfrentar até o Natal desse ano? Quantas lutas nós vamos enfrentar? Mas há um Deus que quer nos ensinar a renovar essa atmosfera. Isaías 49, 10. Ele diz assim: nunca terão fome nem sede, não os afligirá nem a calma nem o sol, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá mansamente aos mananciais das águas. Como Jesus deseja levar a gente para esse lugar. Eu quero ler também Apocalipse 7, o verso 17. Apocalipse 7, 17, ele diz assim: porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deixe-me dizer que não é possível Deus enxugar todas as nossas lágrimas aqui. Ele enxuga algumas e deixa a gente chorar outras. Alguém disse comigo: aqui não é o lugar de enxugar todas. Ele nos consola todo dia. Quem é prova da consolação de Deus? Que Ele nos consola todo dia. Agora, a outra pergunta:
Quem também é prova de que, apesar de Deus nos consolar todo dia, a gente continua chorando todo dia. Se Ele nos consola, a gente continua chorando. Ele nos consola de novo, a gente continua chorando. Essa é a atmosfera que a gente está. Porém, Paulo diz que quando vier o que é perfeito, nós veremos face a face, e o que é em parte passará. Não será uma consolação em parte, será uma consolação. Lá diz, toda lágrima, toda lágrima. Quando diz que Ele os apacentará e os guiará mansamente, é porque não tem como você ter nenhuma memória da dor, porque vai ser apagada da nossa mente. Alguém ora para eu terminar de pregar. Como é o lugar onde Jesus quer a gente perto dele? Esse lugar é um lugar que nós não vamos estar mais separados dele. Aqui a gente tem que orar muito, entrar num quarto, desligar o telefone, se afastar de todo mundo para poder ter um momento com a presença de Jesus. Ali não, você vai ter Jesus o tempo. Gente, imagina ter Jesus o tempo todo com você. Você não precisa orar. No céu não tem quarto de oração. Alguém fala comigo? No céu não tem. Então aproveita, irmão. O único lugar que você pode ver a face de Jesus aqui é no quarto de oração. E deixa eu olhar bem na cara desses crentes aqui, que não tem quarto de oração, que só tem quarto de televisão. E você vai para casa depois de um culto desse e passa de segunda a sexta sem ter um momento com Deus no seu quarto. Irmão, como é que tu quer sair da atmosfera daqui de baixo? Tu está preso aqui embaixo. Tu não tem chance de sair dessa prisão aqui embaixo. Porque o único momento que você pode vislumbrar o rosto dele é naquele quarto. Você tem que esquecer que tem mulher, que tem filho, que tem irmão, que tem qualquer coisa. E celular. E você tem que entrar e dizer, deixa eu ver tua face. Deixa eu ver tua face. Eu entrei aqui para ver tua face. Mas lá não, você vai ficar o tempo todo do lado dele. Como é a atmosfera desse lugar? Jesus está querendo nos remover daqui para nos desligar dessa terra de sofrimentos. É do interesse de Jesus fazer esse desligamento. Ele reconhece quão desgastante esse mundo é para as nossas almas. Se Ele puder nos tirar daqui, é exatamente isso que Ele vai fazer, e Ele quer fazer isso rápido, tirar a gente daqui. Eu sinto o desejo de Jesus de arrancar a sua igreja daqui. Nós precisamos ser desligados dessa atmosfera, para que a gente possa ouvir a Deus direito. Eu não sei se você já pensou nisso, mas existem muitas interferências negativas, quando Deus fala conosco na terra. Para começar, a atmosfera é pesada, é uma atmosfera de dor. Nós estamos acostumados com o som das dificuldades, o som das interferências negativas. Alguém diz comigo, quando Deus fala conosco, Ele fala no meio das interferências. Então fica difícil, a gente, sabe aquele rádio, você tentando localizar? É assim a gente tentando localizar a voz de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? É muita interferência, irmão, é muita memória de dor, é muita memória de coisa ruim, é muito trauma, é muita coisa ruim do passado. Sabe aquela mãe não maravilhosa que você teve? Sabe aquele pai, nem maravilhoso, que nem existiu na sua vida? Sabe aquelas coisas todas? Estão interferindo na voz do Senhor. Ele tenta falar que nos ama, mas a gente não consegue ouvir, irmão. Jesus está falando que nos ama do jeito mais doce que Ele pode falar, mas nem se Ele gritasse, a gente conseguiria ouvir. Por causa das interferências, irmãos. A atmosfera é ruim. Quem teve uma infância maravilhosa aqui, que viveu só com os anjos? Quem teve a adolescência pura aqui, só com Deus e paz? Não tem um que qualifica. Todos nós marcados, torturados, triturados. Como é que a gente ouve a voz mansa? Sabe, Ele quer nos levar para esse lugar onde não tem mais essa interferência. Onde você não tem que batalhar contra a voz do inimigo para poder ouvir a voz de Deus. Já pensou isso? O crente, cala a boca, diabo, cala a boca, estou tentando ouvir a Deus. E o diabo insistindo na sua cabeça, e você tentando fazer ele cala a boca para poder ouvir a voz de Deus. É assim ou não é? Porque quem não está tentando ouvir a voz de Deus não sabe do que eu estou falando. Você tem que calar, botar uma mordaça, ele quebra a mordaça, você vai lá, amarra de novo, e ele fala de novo, você vai lá, manda, ele chuta, ele faz tudo, e ele continua falando. Falando. E você tentando ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas caminham pela minha voz. Nós não caminhamos pelos olhos, é pelo som, mas o diabo interfere, é muita interferência. Senhor, Ele quer nos levar para um lugar onde a gente pode ouvi-lo, sem realmente essa atmosfera de intimidação. Nós seremos levados para um lugar onde as condições serão ideais para ouvir a voz de Jesus.
As memórias de dor estão muito frescas em nós. E o problema das memórias de dor não é que elas continuam frescas, é que elas continuam sendo renovadas todo dia. Que bom seria se daqui até 31 de dezembro a gente não tivesse mais nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma preocupação. Infelizmente, nós temos que admitir que nós vamos enfrentar vários problemas daqui até 31 de dezembro. O que significa que as dores vão continuar sendo renovadas. Eu te pergunto, como é que ouve a voz de Deus numa atmosfera dessa? Mas quando a gente estiver naquele lugar, tudo isso é passado. Quando a gente estiver naquele lugar, tudo isso é passado. Eu quero orar nesse altar essa noite, quero até convidar você para vir, senão eu vou pregar a noite inteira. Vem para o altar, porque eu gostaria de orar para Deus nos desligar da atmosfera da terra. Quem gostaria que o Senhor nos levasse para o lugar onde a sua presença, é tudo que você pode perceber. Quando vier para o altar, não fale com ninguém, não abrace ninguém, mas venha para pertinho do altar. Venha para pertinho do altar. Os irmãos que estão chegando aí, chegam bem pertinho da frente, para que os que estão mais por trás possam chegar. Enquanto essa música toca, eu queria que você pedisse uma coisa para Deus. Me desliga da terra, Senhor. Estou muito preso aqui. Estou preso no que acontece aqui. Estou chateado pelo que acontece aqui. No entanto, há um lugar diferente me esperando. Yes. Yes. Olha para onde você vai. É nesse lugar aqui que você vai, ó. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. O que vai acontecer? Verei o grande Não haverá mais noite ali. Não haverá mais noite ali. Não haverá. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não. Senhor, sara a igreja essa noite. Senhor, cura a tua igreja essa noite. Desliga a tua igreja das dores da terra. Desliga a igreja, Senhor, das dores dessa terra. Desculpa, irmãos, toquei aqui. Alguém abre os braços e diz: Jesus, me livra do sofrimento, me livra do sofrimento, me livra do sofrimento. Tira as memórias de sofrimento, Senhor. Tira as memórias de dor. Apaga essas memórias da minha mente essa noite. Me desliga, Senhor, da atmosfera da terra. Deixa eu experimentar a atmosfera do céu hoje à noite. Obrigado, Pai. Existe um lugar nos esperando, irmãos. Existe um lugar nos esperando. É um lugar de paz.
É um lugar de paz permanente, é um lugar de alegria permanente, é um lugar sem dor, sem dor. Alguém pede para Deus: cura minhas memórias de dor. Sara os meus choros essa noite, Senhor. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, tristeza alguma, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Eu proclamo que os anjos do Senhor estão passando no meio da igreja para curar as doenças, curar as dores, curar as enfermidades da alma, curar as tristezas do nosso coração. Jesus, obrigado por esse lugar que Tu foste preparar para nós. Obrigado por esse lugar, Senhor. Naturalmente que não é aqui. Só, irmãos, que eu queria dar oportunidade, eu não, o Espírito Santo, para alguém que nessa noite está aqui no culto, mas sabe que você não renovou a sua aliança com o Senhor, sabe que precisa, sabe que você precisava vir ao altar e dizer: Jesus, eu preciso renovar a minha aliança com o Senhor. Essa é a oportunidade para alguém que vir aqui no meio, no centro, e dizer para Jesus: eu quero ir para esse lugar, eu quero não ficar preso aqui onde eu tenho estado. Alguém nessa noite quer aproveitar essa palavra do Senhor, vir ao altar e dizer para Jesus: eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Pode vir aqui, amados, vamos orar por você. É dia, olha aí, pode acompanhar o irmão. Quem quer acompanhar o irmão, que quer mais uma vez, já não é a primeira vez, é a segunda vez que ele está dizendo para Jesus: eu quero esse lugar, renova a minha aliança contigo. Mais alguém para renovar a sua aliança com o Senhor. Olha aí, o Senhor sabe que as suas almas estão encontrando descanso nele hoje à noite, nesse lugar. Quem mais quer renovar a sua aliança? Vem renovar a aliança com o Senhor. Dizer para ele: ei, eu quero esse descanso. Ei, eu quero que tu fosse preparar para mim. Não me deixa aqui também não, me leva. Quem quer ser levado pelo Senhor? Sabe, hoje é 13 de agosto. Essa oportunidade está aqui hoje ainda. Você sabe, um dia ela não vai mais existir, mas hoje ela existe na sua vida. Aproveita ela. Fala para Jesus: Senhor, eu quero, junto com estes irmãos, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Enquanto nós oramos, nós desligamos você de onde você está preso, para você sair do seu lugar e vir aqui. Eu proclamo a liberdade dos seus pés, para você sair desse lugar e vir entregar sua vida ao Senhor. É 13 de agosto de 2023. Se Jesus voltar amanhã, esse foi o último culto. Mas Ele está dizendo: eu quero levar você para mim, para onde eu estiver. Mas você tem que me confessar diante dos homens. Vamos orar por esses irmãos. Pai, o nome deles agora, mais uma vez, renova no livro da vida. Pois eles estão aqui renovando a sua fé, o seu compromisso. É um compromisso público que eles estão fazendo diante de todos nós. Nós somos testemunhas. E os anjos que estão aqui são testemunhas que estes irmãos vieram a este altar dizer: Jesus, leva eu também. Quando o Senhor vier, me leva também. Agora, Senhor, destrói as barreiras,
de culpa, de acusação, de pecado. Destrói as barreiras, Senhor, da voz do inimigo, das dores que afastam o teu povo da tua presença. Eu abençoo os teus filhos nesse altar. Vocês digam comigo aqui: Senhor, obrigado por renovar o meu nome no teu livro e a tua atmosfera no meu coração. Toda a igreja, levante as mãos e diga: Senhor, renove meu coração, a alegria da tua salvação. Alguém diz comigo: eu rejeito a dor, a preocupação, a atmosfera dessa terra, preocupação, os problemas passageiros. Eu declaro você livre em nome de Jesus. Eu declaro você livre em nome de Jesus. Eu declaro que os anjos do Senhor levam para longe a atmosfera ruim que estava sobre a tua cabeça, que você volta para casa com o coração alegre. Você vai entrar naquele quarto e entrar na presença de Jesus e dizer para Ele: eu vou contemplar o teu rosto um dia, mas eu quero te contemplar nesse quarto hoje. Então eu te abençoo com essa atmosfera, eu te abençoo com essa graça de Deus, para você voltar alegre para casa, para você se desligar da atmosfera da terra, em nome de Jesus, amém? Antes de eu dizer o amém total aqui, final de tudo, por favor, não fique preso na atmosfera da tristeza, da depressão, do problema, porque o mês que vem vai ter problema de novo. I'm sorry, vai ter. Outubro vai ter também. Eu não posso dizer que em outubro você não vai ter nenhum problema, eu não posso falar isso. Você tem que aprender a se desviar deles, não ficar preso na atmosfera deles. Sai, me larga, estou indo embora, estou indo para Jerusalém, então não vou ficar preso em você, amém, irmãos? Então que Deus te fortaleça e te guarde, para você andar na alegria do Senhor. Eu te abençoo com a graça do Senhor Jesus, com o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Vai na bênção de Deus, em nome de Jesus.